pessoal, tudo certo? Estamos aqui de novo novamente para review do terceiro episódio da segunda temporada de American Gods, que estreou neste final de semana, e a história já tá se encaminhando melhor nesse último episódio. Sim, verdade. Gostei bastante. Eu tava esperando que essa temporada fosse ser mais decepcionante, mas ela tá sendo bem agradável até, tá sendo bem divertida. Eu acho que só nesse episódio a gente teve talvez a grande calcanhar de Aquiles deles, que é não ter mais a Gillian Anderson com eles. Quando foi apresentada pra nós a nova mídia, que é um conceito novo pra história, porque obviamente quando o Neil Gaiman escreveu esse livro lá na década de 90, não existia internet, não existia cultura online. Existia internet, não existia cultura online, não existia redes sociais, não existia Messenger, WhatsApp, Facebook, emojis e todas essas... o que é considerado a nova mídia digital. Exatamente. Até achei estranho ela demorar tanto pra eles criarem esse conceito na série, mas não é um conceito tão bem elaborado, porque obviamente é uma coisa feita especialmente pra série, então não é tão fundamentado que nem os outros. E a gente também teve a apresentação desse arco do o que o Wednesday está fazendo nesse meio tempo. E obviamente, como eu estava dizendo, a nova mídia é bastante decepcionante, visto que a personagem em si na primeira temporada era maravilhosa e a Gillian Anderson deu toda a personalidade. Tanto é que eles fazem uma piada com isso, a série sabe disso, a série leva em consideração o fato deles não terem mais ela, e eles brincam com a ideia dizendo tipo, mas você, esse aqui é o máximo que a gente consegue fazer pra substituir a mídia. Não, isso é realmente um upgrade? É mais ou menos isso. Porque é o que se considera aqui no nosso mundo real também, não somente na série. Acho que foi uma amplamente considerado, principalmente por quem viveu a época de transição entre a mídia tradicional e a nova mídia, que a nova mídia é uma bastardização da mídia tradicional. E a Gillian Anderson era extremamente tradicional, especialmente com as referências dela, muitas referências anos 50, anos 60, anos 70. O que fazia com que a personagem fosse tão interessante era essa mudança. E a nova mídia é uma coisa que a gente vê sempre. Então ela é asiática, porque é aquela a cultura kawaii, os emojis, sabe? Tipo, o que eu gostei da personagem é essa questão de que não me parece que ela parece estar meio assim no meio. Tenho essa sensação de que o Mr. World e o Technical Boy não podem confiar nela. E que talvez ela vá pro lado que vai ser... que ela acha que vai ser o lado vencedor. Ela não tem, tipo, essa lealdade. Ela não tem a lealdade ao lado deles. Porque ela é dessa cultura do like, da visualização. Cultura de realidade líquida, onde nada é certo, nada é absoluto. Se o que é mais popular são os deuses novos, ela vai estar do lado dos deuses novos, mas no momento que o mais popular foram os deuses antigos, ela vai pro lado dos deuses antigos. Pois é, eu achava que a internet abrangeria o Technical Boy, como ele fala, tipo, você é parte de mim. Você trabalha pra mim. Você trabalha pra mim. Eu achei que talvez fizesse mais sentido se ela realmente fosse ele que lidasse com essa situação, porque ele é completamente diferente da mídia tradicional, ela é uma mídia tecnológica. Mas, como eles deram a entender, ela é meio, tipo, as na manga, assim. E tanto ela como o Argus não fazem parte da história. O Argus também não aparece não existe essa trama dele, pelo menos, porque não existe essa trama secundária do Wednesday, né? A gente vê tudo pelo ponto de vista do Shadow. Tanto é que a parte do Shadow é a parte mais natural do episódio, é a parte mais concreta do episódio, porque é baseada numa parte que acontece de verdade, uma personagem que ele conhece de verdade e que leva ele do ponto A ao ponto B, que era onde a gente precisava chegar nessa temporada. E nós tivemos a primeira parte da história do Salim com o gênio, indo lá buscar a lança. Foi um pouquinho anticlimática, pra falar bem a realidade. Eles só foram lá, eles pegaram a lança e eles foram embora. E toma esses dois personagens que são diferentes, esses dois deuses dos quais a gente não vai saber nada, porque eles vão só pincelar, e daí eles foram, voltaram e esquece. Porque como eles subdividiram a história nesses outros núcleos, justamente pra gente saber o que aconteceu nesse meio tempo, por que eles abandonaram o Shadow, porque tinham outras coisas pra fazer. A gente vê também que o Wednesday provocou o acidente do trem, que fez com que a Laura ficasse despedaçada e ajudasse ele pra tentar recuperar a força dela, pra tentar ajudar o Shadow. Então isso é uma coisa também que a gente não tinha esse conhecimento, e a gente comentou na semana passada do
Do cavalo dele não, do carro dele, que foi um sacrifício e feito e tal, blá, blá, blá. E alguém comentou nos comentários, esse é o cavalo dele. Realmente, é o cavalo dele que toda vez que morre, ressuscita também e volta pra trabalhar pra ele nas reencarnações dele, enfim. Mas voltando ao gênio e o Salim que eu tava falando. Vai, pode continuar. Porque a gente teve, nesse episódio, a explicação de quem é o Argo. Numa das minhas partes favoritas, a história do Argo. Achei legal a história dele. E da Hera, e Zeus e tudo isso. E daí eu achei que ficou meio faltando dos outros deuses, sabe? Tipo, a gente teve toda essa explicação sobre o Argo. Por que não deixava essa história do Salim e do gênio pro próximo episódio? Pra gente também ter a história daqueles deuses ali, de quem eles são, de onde é que eles vieram, como eles chegaram ali, a importância deles. Não só, tipo, eles estão ali, vamos lá pegar a lança. Não teve nenhum conflito pra pegar a lança, ele só foi lá e deu a lança. E daí eles foram embora, provavelmente pra se encontrar de volta com a Madi e dar a lança pra ela. Mas eu queria saber quem eram eles. A série são deuses americanos. Eu quero conhecer esses deuses americanos do mesmo jeito que a gente conheceu o Argos e como ele foi parar nos Estados Unidos. Pra trama, o Argos era mais importante pra essa trama que eles criaram. Então esses dois, tipo, talvez... Mas eles não são Mas eles podem aparecer depois. Talvez eles aparecem depois, porque eles são meio pro fim, por isso. Mas talvez eles apareçam mais adiante, porque pode ter que aconteça, pode aparecer outros deuses ainda, tem outros deuses pra aparecer, tem muita coisa pra acontecer ainda, então talvez a gente vai ver eles novamente, porque as coisas obviamente não se fecham, como a gente pode ver, os personagens estão voltando calmamente. Como foi o caso do Ibis, por exemplo, que apareceu, acho que é o Ibis que apareceu nesse daí, né? Que apareceu nesse episódio, a gente viu um pouco mais dele, apesar de que a gente já tinha visto ele lá naquela primeira vez, quando ele foi buscar a Laura, e aí a gente viu que ela não acreditava em nada e tal, e agora... Numa cena muito interessante, por assim dizer, a gente viu ele reconstruindo ela e falando e mascando a carne dela e dizendo que ela tava com... Que agora ela acreditava em alguma coisa. E que ela tava começando a acreditar em alguma coisa, né? E ela disse que, eu acredito no Shadow e tal. E falando em acreditar, como é que cargas d'água ela foi acreditar no Wednesday? Ela tava só, acho que, fazendo de birrinha contra o... Porque eles não ajudaram o Shadow e ela tava puta da cara com o Leprechaun e ela pegou e quis se vingar dele. Grande. Parabéns. E a história dele, inclusive, nesse episódio foi muito boa. Ele tendo uma série de unfortunate events, desventuras em série, com o perdão da piada, já que a personagem que faz a Laura é a Violet no filme original. Mas a gente começa a ver que ele tá com azar, ele não consegue fazer mais nada, ele quase morre queimado dentro de um barco. E aí quando ele finalmente consegue ajuda, é a ajuda de um grupo de rock cristão. Muito genial aquela cena ali. Ótimo. E agora ele vai pra Nova Orleans. Sim, são poucas sacadinhas assim que eles dão, assim, diferentes. Mas eu tô gostando que pelo menos essa parte filler da história que eles estão fazendo tá contando outros bastidores do que estava acontecendo, que a gente não conseguia acompanhar pelo livro, mas elas estão um pouco mais interessantes, um pouco mais coxudas do que elas eram na temporada passada, quando era muita enrolação, às vezes era só enrolação mesmo, não tinha um desenvolvimento ali. Pelo menos aqui eles estão tentando mostrar algumas coisas úteis pra gente se ambientar nessa nova realidade. Então, mas pra mim o lado baixo mesmo foi a nova mídia mesmo. Acho que pra mim isso aí... Ela foi um pouquinho decepcionante. E a gente vê que agora o Wednesday tá matando os deuses antigos que estão do lado dos deuses novos. Ah, sim, Então provavelmente não vai demorar muito tempo pra ele chegar na Bilquis e querer matar ela também. Vamos ver como é que vai... Tá todo mundo meio sem alianças, assim. Tá todo mundo meio que se traindo, meio que bandeando pros outros lados, né? O Argus foi um que tinha um poder bem interessante, inclusive é muito legal ver como ele funcionava, deles entrando lá no negócio e passando pela biblioteca de Alexandria e fazendo isso, tudo muito legal, aquilo. Por isso que eu achei que foi um contraponto muito estranho da gente estar tendo toda essa história por trás desse deus e daí os outros indo lá e eles sendo, tipo, ignorados. Sabe? E na primeira temporada a gente teve muito espaço pra conhecer quem eram todos eles. A gente viu a história do Anansi, a gente viu a história da Bilquis, a gente viu a história do Leprechaun, a gente viu do Mad Sweeney, né? A gente viu todas essas histórias desses deuses que eles apresentaram. O Vulcan e a história que ele criou naquela cidade, a Ostara. Que eu acho que foi o Argus aí, né? Aí onde? O Argus foi como se fosse o episódio do Vulcan pra mim, assim. Exatamente. Mesmo, né? Só que aí que tá. Eles são... Aí tu tá pegando personagens que são importantes pra trama. Na primeira teve essas histórias da Bilquis e do Jin, dessas porra toda, porque eles tinham capítulos específicos pra eles no livro. Esses outros não tem essa história do Jin, não tem essa história desses outros deuses. Eu entendo, só que tipo...
se a gente não vai saber mais sobre esses deuses, se não vai ter nenhum conflito, por que a gente tá vendo isso? É porque isso que é, tipo... aquilo que indispensável. É a parte que se tirasse essa parte do episódio, não ia mudar em nada. Mas é que daí as pessoas vão ficar perguntando, tá, mas já que eles conseguiram a lance? Então eles foram lá, buscaram a lance e saíram. Mas a gente já sabe no episódio anterior, porque a Mamadi disse, vai lá, em tal lugar, busca a lança. Mas o Shadow é justamente pra mostrar o que eles foram fazer, porque eles queriam dar um pouco de espaço ali pra eles. Mas é a mesma coisa que o Shadow, quando entra no carro, diz assim, olha pra ela e diz, você não é um deus, né? E aí, tipo, porque todo mundo que eles estão encontrando são de alguma forma deuses. Eles não conseguem mostrar todos, eles não conseguem fazer interação com todos. Então eles estão, tipo, ambientando, eles dão uma ambientada rápida, talvez para depois explorar de novo. Porque provavelmente esses caras vão ser perseguidos, provavelmente eles devem voltar mais adiante, já que eles têm essa importância pra trama. Ou se eles não tiverem, também serviram para entregar a lança e ir embora e seguem sua vida. Mas eu acredito que eles vão voltar porque os deuses antigos, eles estão ajudando os deuses antigos e talvez isso signifique alguma coisa. Eu não sei se não sei se esses dois também estavam na reunião do... Não, acho que não. Não estavam, né? Eu acho que não. Acho que só tinha aquela meia dúzia lá, não apareceu muitos. Mas enfim, eu gostei do episódio. Gostei também. Ainda não consigo entender porque as pessoas não gostaram dessa temporada. Eu tô achando bem divertida, tô achando bem gostosa de assistir. Com pessoas, a gente diz a crítica em geral. Antes da estreia da série, a crítica tava malhando bastante. E daí a gente ficou meio ressabiado e agora a gente tá gostando. Tá bem legal, bem divertida. Espero que nos próximos episódios aí eles consigam... agora vem pra uma parte muito boa da história, uma parte muito legal da história. E bem mística. Antes de entrar pra uma parte meio parada. E aí, enfim, a gente vai pra conclusão na próxima temporada só. Então tá, pessoal, é isso aí. Essa é a nossa pequena review do terceiro episódio da segunda temporada de American Gods. Como sempre, contem aqui o que vocês acharam do episódio. Deem um like se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Compartilhem nas redes sociais para outras pessoas virem aqui conversar sobre ele com a gente. E deem uma olhada nos nossos outros vídeos. A gente faz review de séries, review de filmes. Muitas coisas muito legais. Até a próxima!